Olá, leitores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, então, eu quero conversar com vocês sobre as minhas melhores leituras que eu fiz no ano de 2025. Então, oficialmente, já estamos aí em 2026, esse é o primeiro vídeo do canal neste ano. Espero que vocês tenham excelentes leituras nesse ano de 2026. Eu queria escolher aqui um X números. Eu descobri que eu tinha 14 livros favoritos nesse ano que eu fiz a leitura de 2025. Mas eu acredito que eu vou apresentar somente 7 para vocês, que foram os que despontaram, assim, quando eu bati o olho aqui no meu caderno de leituras. Inclusive, recomendo muitíssimo que você tenha um caderninho de leituras, onde você possa anotar as suas leituras. Então, aqui no meu caderno, eu tenho umas leituras que eu fiz no ano de 2020, 2021, de todos os anos. E é tão bacana ver essa retrospectiva, né? Puxa, em 2021 eu fiz a leitura desde aquele outro livro. Você pode perceber, né, a evolução das suas leituras, como que você foi mudando ao longo do tempo, como que você foi amadurecendo através dos livros e dos autores que você conheceu. Então é é uma excelente dica, uma excelente ideia. Inclusive eu vi essa ideia aqui no YouTube já tem um tempinho e eu gostei bastante. Espero. E tem muitas folhas brancas ainda, então por muitos anos eu vou utilizar esse caderno ainda. Pois bem, pessoal, então graças a Deus consegui ler bem no ano de 2025, aqui outra página também. Então vou mostrar pra vocês aqui os livros que eu mais gostei de ter feito a leitura. E não se esqueça também, no decorrer do vídeo ou no final, escreva aqui embaixo também a listinha dos melhores leituras que você fez no ano de 2025. Quem sabe aí são livros que eu nem conheço, que eu possa vir a conhecer. Dois livros que eu gostei bastante, eu li de forma física. O restante eu li no digital. Então o meu Kindle tem me ajudado bastante. Eu comprei ele no ano de 2025. Foi o melhor presente que eu ganhei no ano de 2025. Ganhei ele do meu esposo. Eu amei muito ter ganhado esse Kindle. Então, gente, o Kindle é maravilhoso. Eu gosto bastante. O defendo com unhas e dentes. Simplesmente porque onde eu estou, ele está atrás. Ele cabe dentro do bolso, dentro da minha bolsa. Então, é muito fácil pegar o Kindle e fazer a leitura. Então, por isso que a maioria dos livros que eu li foram em e-book. Eu vou começar aqui a mostrar pra vocês as minhas 7 leituras favoritas do ano de 2025. Então, a primeira leitura favorita que eu tive foi Persuasão, da autora Jane Austen. Então, um livro muito conhecido, inclusive Deixa eu verificar. Não, esse foi um dos últimos da Jane Austen. Não sei, acho que foi Razão e Sensibilidade que foi a primeira. Não lembro. Mas assim, um livro com muitas reviravoltas. Se você já conhece esse livro, você sabe a história de Anne Elliot e do Frederick. Então aqui nós temos a Anne Elliot que recusou a proposta de casamento de um amor que ela teve na sua juventude. Mas no decorrer do livro, a Jane Austen já nos apresenta ela já em avançada idade para aquela época. Então ela tinha 27 anos. Naquela época, 27 anos, né, uma mulher com essa idade, né, já deveria estar casada, com filhos e etc. E não é o caso da senhorita Elliot, porque ela recusou para agradar a sua família, não se casando então com o Frederick. Mas, como o mundo dá voltas, né, o Frederick se torna um homem muito endinheirado, empoderado, com uma boa colocação na sociedade. E ela volta, né, a ter aquelas lembranças positivas de quando eles se amavam, de quando eles conversavam. E existe, então, uma segunda chance para esses dois. Então, um livro que nos apresenta sobre as reviravoltas da vida. E que bom que a Anne Elliot conseguiu ter uma boa reviravolta na vida. Nem sempre nas histórias da vida, no decorrer da vida, a gente consegue ter esse tipo de sorte, né? Esse tipo de uma boa porta que a vida abriu novamente para ela. No caso dela foi no amor, mas existem tantas outras questões da vida que às vezes a vida não nos deixa ter uma segunda chance. E a Anne Elliot foi sortuda e ela conseguiu.
Bom, um livro muito bom de aquecer o coração, tem altos e baixos, não é algo assim totalmente linear, então tem vários personagens, muitas falas, mas eu gostei. Mas da Jane Austen ainda continua sendo o meu favorito, Razão e Sensibilidade, com a Marianne e com a Eleanor. Amo a Eleanor. O segundo livro físico, então, que eu fiz a leitura e que eu gostei bastante no ano de 2025, chama-se O Tartufo ou o Impostor, do Molière. Esse livro, na verdade, o vi mais como uma sátira. Sátira aquelas pessoas que se escondem sua verdadeira personalidade, o seu verdadeiro eu, atrás de uma capa religiosa, de uma capa de bondade, para iludir aquelas pessoas que são mais simples, seja intelectual, seja emocional, espiritualmente, em vários outros aspectos. Então, existem vários impostores por aí, vários tartufos por aí, que se passam de boas pessoas, mas que no fundo escondem maldade, esconde a sujeira, esconde a podridão que existe dentro de si. E quão importante é ouvir pessoas que às vezes não estão ligadas àquela pessoa, porque são essas pessoas que às vezes conseguem enxergar a maldade, a falta de verdade, a falta de decoro, de senso dessas pessoas que muitas vezes são aproveitadoras. E assim como em Persuasão, nós tivemos uma excelente reviravolta no final desse livro. Então, esse impostor, ele viveu dentro de uma família, conseguiu retirar tudo dessa família, conseguiu roubar a moral, a honra, os bens dessa família, e tudo debaixo do próprio nariz do chefe dessa família. É muito triste. Quando a gente lê um livro desse, a gente pensa... a gente sempre pensa no próximo, né? A gente sempre pensa nos noticiários de televisão, nas notícias que a gente lê e ouve, né? Nos rios da vida. Mas muitas vezes a gente precisa prestar atenção debaixo do nosso próprio nariz, né? E também tomar cuidado com o nosso próprio coração, com o nosso próprio ego. Então aqui a gente vê a capacidade, né, do ser humano. A gente vê a capacidade quando queremos conquistar algo e esse algo não é meu. Como que a gente lida com isso? Isso não é pra mim. E até pode ser, mas qual a forma lícita, a forma correta de eu estar adquirindo isso? Um livro interessante que faz você pensar, você refletir, você principalmente abrir os olhos. Cuidado da família, cuidado dos bens, cuidado a quem se dá muito as mãos, que às vezes acaba querendo os pés. Recomendo pra você. Próximo livro que eu gostei bastante de ter feito a leitura no ano de 2025 foi o livro que se chama Demian, do autor Hermann Hesse. Inclusive tem resenha aqui no canal para esse livro. Na verdade, todos os livros que tiverem eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu fiz a leitura aqui no meu Kindle. Eu vou abrir aqui pra gente poder bater um papo também sobre esse livro. Na verdade, conversar um pouquinho, né? Porque eu já tenho um vídeo aqui no canal pra ele. E nessa edição, essa capa no livro mesmo físico, ela é bem amarela. Mas aqui a gente tem então o Demian, um menino de uma família de classe média, cristã, devota, se envolvendo em muitas coisas que originalmente seus pais não sonharam pra ele, e de que ele estava se envolvendo com pessoas muito difíceis. E aqui o Hermann Hesse, ele nos envolve, né, no cristianismo, em várias outras esferas também de religiões, que o Demian vai se envolvendo. E aqui um versículo que ficou muito patente no momento da leitura é que um abismo chama outro abismo. Então o Demian começa com uma mentira. É como se ele quisesse se enturmar em um grupo de garotos e começa a contar muitas mentiras. E isso leva a mais mentiras, isso leva a mais escuridão, a mais buracos. E esse livro, ele traz uma reflexão muito pertinente, que é de quando a gente quer se encaixar
em determinados ambientes que não são para nós, ou que não nos querem, que não nos aceitam. Então, se simplesmente Damian tivesse ficado quieto na dele, ter sido aceitado, sabe? Aquela dor da exclusão, aquela dor da rejeição, não sei se você já passou por isso, mas sabe aquela dor de não ser aceita, as pessoas não irem com a cara, não gostarem? Era melhor ele ter aceitado isso, porque simplesmente um perigo chamou outro perigo, e ele começou a se envolver com pessoas, né, com outro rapaz que foi o seu companheiro, seu mentor durante todo o livro, e só o afundou cada vez mais em coisas muito ocultas, diferentes daquilo que ele aprendeu. E isso a gente começa a entender e a lidar, na verdade, com a própria solidão, com a não aceitação, com a falta de aprovação dos outros. Que eu acho que é muito difícil no início entendermos isso, já que somos seres sociáveis. Vê lá a resenha, depois vocês comentam lá no vídeo o que vocês acharam desse livro do Damian. O próximo livro, que eu gostei muito de ter feito a leitura, mas me deu uma dor no coração de ter lido aqueles relatos todos, foi o Cartas ao Pai. Carta ao Pai, na verdade, do Kafka. Esse livro me cortou o coração porque Kafka era um ser totalmente muito sensível pela sua carta que ele apresenta. E aqui, Carta ao Pai, que foi publicado, acredito eu, se não me engano, foi publicado póstumamente. Foi uma carta que o Kafka, então, escreveu para o seu pai, descrevendo, falando todo o seu relacionamento com ele. E uma frase que eu achei que mexeu muito comigo foi que Kafka diz que poderia o aceitar como sogro, como tio, como cunhado, como irmão, mas como pai, o pai dele era muito forte para ele. Então o pai dele aparentemente era aquela pessoa super colérica, sabe? Super sanguínea, que chega e faz tudo, fala muito alto, chega resolvendo tudo, chega dando palpite em tudo. E o Kafka é aquele melancólico, flemático, sabe? Introspectivo, que gosta de pensar, não gosta de sair da rotina. Então o pai dele acabava o impulsionando para uma rotina de vida, para uma personalidade que não era dele, para uma vida que ele não queria levar, né? Vida de negócios, vida de negociação, de persuasão, de convencimento. E isso não era a cara do Kafka. E isso o constrangia demais. Inclusive, em um determinado momento, ele vai dizer que, acredito que ele estava numa praia e ele foi se despir e ficou com vergonha porque ele era muito franzino. Ficou com medo das críticas do pai a ele. Então, esse relacionamento, né, entre pai e filho, essa questão da paternidade, ficou muito latente. Recomendo também muitíssimo para que você leia esse livro, Carta ao Pai. O próximo livro que eu gostei muito foi O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. Este livro me fez lembrar muito da minha própria experiência no meu ensino médio. Eu acho que todo mundo gostaria de ter aquela pessoa que aconselhasse, sabe? Que pegasse na mão e que fizesse, sabe, aqueles testes vocacionais, ou o que você gosta de fazer, para de fato você ir para a profissão ou fazer aquela faculdade que você vai se sentir realizado, que você vai gostar de trabalhar. Acho que é uma decisão tanto quanto imatura para aquele momento, sabe? De entrar em uma determinada faculdade aos 16, 17, 18 anos. Assim, eu acho muito cedo, sabe? De verdade, para decidir isso. Mas já que temos que decidir, ter esse tipo de norte. E é justamente isso que o personagem principal, ele precisa fazer na vida. E ele vai encontrar, então, um velho. Esse velho vai o ajudar em tudo e mais um pouco. Inclusive, ele vai encontrar um amor da sua vida, juntamente com esse velho, e tudo vai ser transformado. É um livro que eu acho que renova, sabe, as esperanças para aquelas pessoas que não fizeram a faculdade, que gostariam de ter feito, ou que não encontraram ainda o propósito, sabe, de vida, aquilo que você gosta. O que você gosta de fazer?
que você gostaria de ter feito assim que você terminasse o ensino médio hoje, com a sua mente mais amadurecida? Ou se você ainda está no ensino médio, você já sabe aquilo que você quer fazer após a conclusão? E ele teve um excelente período. Sabe aquele período sabático, ano sabático que eles falam, né? Que é de não fazer nada. Eu não sei o que é isso, mas dizem que é muito bom. E isso o ajudou, de uma certa forma, também. E ele é um leitor apaixonado. Ele ia em sebos, em livrarias, vivia em bibliotecas. É daqueles personagens que a gente já ama, a gente já se identifica, simplesmente porque nós somos bibliófilos como os personagens, né? Mas enfim, pessoal, gostei bastante. Vou deixar o link. Então só aí já foram 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sim, não posso deixar de esquecer desse livro. Gente, eu fiz a leitura de um livro em 2025 que, assim, de todos, eu acredito que esse foi o melhor. Que foi este livro, Declínio de um Homem, de Osamu Dazai. Livro este tristíssimo, porque assim como ele tem uma verossimilhança com o Damian, que é essa busca por aprovação. Então, o nosso personagem principal está na China, no Japão, não me recordo muito bem agora, mas ele está na China, no Japão, e ele cresce, ele é o mais novo de uma família. E essa família, ela é extremamente conservadora, né, ali com princípios, regras, tradições, como é tradicionalmente ali nessa parte, né, oriental do mundo. E esse menino, na verdade, o livro começa um homem analisando umas fotos. E são duas partes no livro. Uma parte é analisando fotos de um homem bêbado, com dentes caídos, com o rosto, né, totalmente desfigurado pelo alcoolismo. E outra parte também são análises de fotos de uma criança. Uma criança. E o que a gente vê no olhar de crianças, né? Geralmente esperança, alegria, entusiasmo pela vida, vários sonhos. E nesse livro, a gente tem tantos aspectos aqui filosóficos, psicológicos, políticos, religiosos. É um livro curto, mas que é muito denso, porque ele trata, eu acho que das nossas escolhas. Ele vai tratar sobre o que nós estamos fazendo para construir o nosso futuro, de fato, sabe? Aquelas consequências que são pequenas coisas que a gente faz, mas que vai levar um estrondo muito grande lá na frente, sabe? Porque ele fala sobre essa questão da solidão, sobre essa questão de não se encaixar, de não conseguir encontrar um destino para sua vida. E sabe aquela frase, dizem que é do Alice no País das Maravilhas, que se você não tem um caminho, qualquer caminho serve. E foi justamente isso que aconteceu com o personagem principal. Mas é um personagem que, no decorrer da leitura, dá vontade de você falar assim, não, você tá fazendo tudo errado, por favor, não siga por aí. Mas você percebe que é um livro e ele já está caminhando para o erro. E você pensa, meu Deus, como ele está fazendo isso, ele é muito ingênuo em algumas partes. E quantas vezes nós também somos ingênuos? A gente detecta o erro na vida dos outros, na caminhada dos outros, mas e na nossa? Será que a gente tem percebido, temos conseguido inibir o erro da nossa própria vida? Fica essa reflexão. E ele aprendeu então que ser gentil era fazer tudo que as pessoas mandavam ele fazer. Então ele era aquela pessoa que buscava desesperadamente pela aprovação alheia, sabe? Muito triste esse livro, muito pesado até. Então ele vai se envolver aqui no livro, vai dizer: com o tempo, aprendi que bebidas, cigarros e prostitutas eram os instrumentos de que eu dispunha, ainda que de forma temporária, para dissipar meu pavor dos seres humanos. Mesmo se precisasse vender tudo que possuía para dispor desses instrumentos, eu o faria de bom grado. Eu via, né, essas mulheres não como seres humanos, nem como mulheres, mas apenas como idiotas ou loucas, com as quais eu conseguia ficar profundamente aninhado em si com toda segurança. Elas eram tão desprovidas de ambição que chegava a ser triste. E isso, ele falou dessas pessoas, mas ele era assim. E no final da sua vida, ele estava de uma forma bem lastimosa.
quero muito conversar com vocês sobre esse livro. Foi um livro que eu vi recomendação de alguns canais aqui. Eu estava, assim, querendo muito fazer a leitura desse livro e finalmente eu consegui realizar, então, em 2025. Pois bem, vamos para o próximo e último livro, que foi uma das minhas últimas leituras do ano de 2025, que eu li em novembro, que foi uma confissão do Leon Tolstói, ou Lev Tolstói, autor de Ana Karenina, Guerra e Paz, esse livraço que tem aqui, que inclusive em algum momento farei a leitura desse livro. Mas uma confissão, então, de Lev Tolstói vai nos contar um pouco da sua própria confissão espiritual, religiosa. Ele nasceu, então, num berço cristão, aprendendo sobre Cristo, mas vem sobre, acho que sobre todas as pessoas, né? Essa questão de querer saber mais do que a própria vida, de saber mais do que as próprias pessoas já experimentadas. Embora nós possamos saber mais coisas, as coisas que as outras pessoas sabem das suas experiências, a gente não pode descartá-las de forma alguma. E Lev Tolstói traz isso aqui, a sua própria, o seu reencontro com Deus, o seu próprio reencontro consigo mesmo, fase depressiva, fase de querer dar cabo da própria vida, um reencontro consigo mesmo, busca por respostas. Então, existe dentro do ser humano, né, um eco muito grande que pode ser ocupado apenas por Deus, e era isso que ele estava procurando, mas foi isso que ele negou durante a maior parte da sua vida. Um livro que traz, acredito que pode trazer esperança a alguns corações, mesmo sendo de uma forma bem literata, mas, não, na verdade, é literatura, mas é como se fosse uma biografia espiritual. Então, pode ser lido também, eu acho que de uma forma, né, de exploração, né, para se conhecer, para se chegar cada vez mais dessa questão de Deus, né, de buscar algo que não seja eu mesmo, né. Inclusive, Byung-Chul Han fala sobre o inferno de nós mesmos, né, essa questão de vivermos tanto para nós mesmos que às vezes a gente esquece que nós não deveríamos viver para nós mesmos, por isso que existem tantos problemas. Enfim, livro que eu gostei bastante de ter feito a leitura. Pois bem, pessoal, então essas foram as leituras que eu gostei muito de ter realizado no ano de 2025. Eu tinha separado 14 livros, mas quis apresentar para vocês esses 7 livros, acredito que deram 7 livros mesmo. Gostei muito de ter feito a leitura de todos esses livros. Quero comentar com vocês, resenhar os livros que eu ainda não consegui, trazer as análises aqui pro canal. Eu espero muito também que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse ano, né, de 2025, e que nesse ano de 2026 vocês possam continuar me acompanhando aí para que a gente consiga estar fazendo mais leituras juntos. Vou postar outros vídeos aqui no canal em janeiro desse ano. Acho que mais vídeos mais informativos mesmo, e a partir de fevereiro a gente vai começar então a realizar as nossas análises literárias, como eu gosto bastante aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um joinha de vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Se você chegou até aqui, muito obrigada por você ter assistido. E deixem aqui embaixo, por favor, a listinha de livros ou o livro que você mais gostou de ter feito a leitura no ano de 2025, que eu vou gostar bastante de fazer a leitura. E é isso aí, pessoal. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo, que vamos conversar sobre outro livro. Até mais!